Beleza. Bom dia, gente. Bom dia. Ótimo, né? A gente está aqui para poder compartilhar das coisas que Deus tem falado conosco. Ontem tivemos o privilégio de reunir os homens e para uma surpresa assim muito agradável, né? Gente, nunca vi tanta comida igual levaram ontem, velho. Tá de parabéns aí todo mundo, né? Que pôde aí estar conosco no dia de ontem. Então a gente está vendo assim que o quanto, né, é importante a gente priorizar também a família, né? E esses momentos que às vezes a gente reúne até mesmo fora daqui, né? No caso como foi na casa do Enio, gente, é muito legal. A gente começa zoando, conversando de nada, coisa nada a ver, e já entra nos temas que vamos tratar também ali, e a galera vai se envolvendo, né? E o negócio não para, era 7 horas da noite que a gente estava falando ainda. Começou 4 horas da tarde o negócio, né? Então, gente, nós vemos que esses são atributos de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus relacional. E ele, por sua única e exclusiva vontade, ele resolveu se relacionar conosco. Né? E isso é muito interessante. E a partir disso, né, nós vemos que Deus ele tem uma missão, que nós falamos aí nos meses anteriores. Nós vimos que Deus ele trabalha. E agora ele nos envolveu nisso aí também, certo? Ele nos chama para viver segundo esse padrão de relacionamento, né? E eu estava lembrando algumas coisas em relação até mesmo ao livro de Gênesis, né? Qual que é a importância para nós do relacionamento? Nós vamos voltar lá no fundamento, para a gente começar a perceber também algumas coisas que talvez passam desapercebidas, né? Então, por exemplo, quando Deus fala lá em Gênesis 2:18, né, ele fala que não é bom que o homem esteja só. Certo? Então isso é um versículo que a gente conhece bastante, né? E esse versículo ele tem mais a ver com o plano de Deus para toda a humanidade do que muitas vezes só da relação entre o homem e mulher. Porque Deus, lá na Trindade, né, ele já começa se relacionando, é Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Então isso tem a ver muito com a nossa natureza, porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então essa necessidade de se relacionar, ela está em nós. O homem não foi feito para andar sozinho. Não foi feito, gente. Né? Então ele nos criou dessa maneira. E assim como a gente foi criado com essa necessidade de se relacionar, né, nós somos criados também primeiramente para nos relacionarmos com Deus, certo? E depois para nós termos uma relação vertical com os demais. Horizontal, perdão. Né? Vertical com o Pai e horizontal com os demais, correto? Na quinta-feira nós estivemos lendo no nosso pequeno grupo um versículo que ele é muito interessante, que ele está lá em Salmos 133. Certo? Travei. 133, né? Versículo 1 até o versículo 3. Vamos abrir lá, galera? Para a gente ler junto aqui, né? Esse salmo ele é muito interessante, né? Que ele fala muito a respeito do privilégio de se relacionar, né? Beleza? Lá ele fala assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena, né, a sua bênção e vida para sempre. Tá? Então, primeiro, gente, ele fala com o quanto é gostoso, o quanto é agradável, né, a gente viver em comunhão. Então ele fala muito dessa fraternidade que tem que haver no nosso meio, né? E aí ele usa 2 exemplos, ele fala como o óleo precioso. O óleo, gente, ele simbolizava uma consagração, né? E ele fala como o orvalho que desce sobre o monte, né? E é muito interessante também a figura do orvalho, por quê? Porque aquela terra era uma terra desértica, certo? E o que simboliza o orvalho para uma terra desértica? Ele simboliza fertilidade. Então, olha só, no nosso meio, havendo essa consagração e havendo essa fertilidade, né, dentro dos nossos relacionamentos, nós somos, né, objeto de Deus
para poder promover cura no nosso irmão, para poder promover também, né, muitas vezes o atrito para que a gente seja confrontado e que nós possamos, né, ser aprovados. Né, isso transforma o nosso coração, isso transforma muitas vezes a maneira da gente ver as coisas. Né? Então esse senso aí de fraternidade, ele reavivava, né? Ele despertava uma devoção, não só ali, mas em toda a nação. Então era algo que sobrepassava aquilo, somente a relação deles. Né? Então era algo que abraçava o todo. E as pessoas, elas entendiam a importância de servir a Deus dentro das relações. Né? Então, a gente falando a respeito de disciplina, gente, nós devemos nos disciplinar em relação ao nosso tempo. Ontem, conversando um pouquinho, né, eu falei um número e depois nós calculamos até um pouco melhor. Eu falei a respeito de que 95% do nosso tempo nós passamos fora da igreja. Nós fizemos as contas ontem, é mais ou menos 98%. Olha só, gente, 2% do nosso tempo nós passamos reunidos juntos, né? Imagina na nossa semana, isso em horas é muito pouco, são 4 horas semanais, no muito. E a gente fala que se relacionar é importante, nós temos um discurso a respeito disso, né? Agora, quando a gente traz para a realidade, o que precisa ver? Precisa haver um esforço. Porque para nos relacionarmos, irmãos, é esforço. É sair da zona de conforto. É a gente analisar, assim como a gente falou a respeito também de dinheiro ontem, é o tempo, gente. Nós desperdiçamos muito o nosso tempo. Né? Então, a gente se reúne, tem o privilégio de estar junto, né? Mas às vezes a gente não está lá. Por quê? Porque a gente tem muita distração. Né? Então nós estamos falando assim, ó, nós vamos reunir, nós vamos passar o tempo junto, aí você tira uma foto, a galera está tudo no celular. Né? Gente, celular é bom demais, é legal, tem muita coisa boa, muita coisa útil. Mas muitas vezes a gente perde o privilégio das coisas que nós dizemos que são importantes, né? Por quê? Porque às vezes a gente não entendeu que é preciso se sacrificar, muitas vezes para a gente se relacionar com os irmãos. Né? E Deus nos chama para isso. E relacionamento, gente, é fácil? Se fosse, gente, né? Não é fácil não, gente, dá muito trabalho. Tem gente que nós temos atritos, tem pessoas que temos, tem gente. Meus amigos pessoais, nós temos muito atrito. Por quê? Porque nós pensamos diferente algumas coisas, né? Não todas. Outras nós pensamos iguais, também de maneira igual. Mas isso não impede da gente se relacionar. Eu li uma frase que a maioria das pessoas fala que é do Agostinho, né? Eu não tenho certeza, porque eu também já vi com outros autores, né? Já vi também alguns colocarem John Wesley, né? Ele fala assim, ó, no essencial, nas coisas que são essenciais, unidade. Nas coisas que não são essenciais, né, nas diferenças, liberdade. Então a gente tem essa liberdade, mas em tudo aquilo que a gente for fazer, o amor. Né? Então olha só, gente, é um esforço, a gente está junto. E é muito bom quando Deus opera apesar de nós, nas nossas diferenças. Né? Então, pensar diferente não deve ser um empecilho da gente se relacionar, mas a maneira como eu me relaciono com os demais vai mostrar muito aquilo que está no meu coração. E, gente, isso é uma luta diária, tá? Ontem a gente compartilhou, eu tenho uma luta diária com relação ao meu tempo, eu tenho uma luta diária com relação ao meu dinheiro, muitas vezes. Porque, gente, tem coisas que eu não quero gastar porque eu quero gastar comigo, e muitas delas têm a ver com o dinheiro, e muitas delas têm a ver com o meu tempo. A gente já viu, quando nós somos crianças, né? Ou quem teve filho pequeno, você dá um brinquedinho para ele, beleza, né? Você dá outro, beleza, está lá com 2. Às vezes ele deixou um de lado. Vai alguém lá pegar esse brinquedinho que ela nem está usando, ou ele,
que ele fala? É meu. E isso muitas vezes a gente faz com tudo, irmãos. Porque a gente quer se preservar. Porque eu vou te falar um negócio. Relacionar, muitas vezes, gente, nós abrirmos a nossa intimidade, as pessoas vão ver coisas que talvez a gente não queira que elas vejam. Mas isso, irmão, é Deus operando na nossa vida. A gente tem que ver essas coisas como um privilégio, porque olha só, o irmão, né, o amigo, aquele que está presente, não é aquele que vai falar aquilo que você quer ouvir. Nós até comentamos muito disso, né? Lembra do nosso acampamento que a gente falou sobre honra e sobre lealdade? Então olha só, nós queremos honrar, né? Porque às vezes a gente é leal às pessoas naquilo que é a dificuldade delas. E nós não honramos muitas vezes falando a verdade, né, as coisas que vão ser para o crescimento delas, né, assim como muitas vezes a gente também não quer ouvir que a gente está errado, mas é somente pelo privilégio das relações, né, que nós vamos aprender. Primeiramente vamos buscar, né, no vertical, certo? Está certinho agora, né? Para depois, meu irmão, a gente, né, trabalhar no horizontal. Isso é fantástico. É fantástico mesmo, porque primeiramente, irmãos, se eu não me relaciono bem com Deus, consequentemente, as outras relações também que eu tenho não serão boas. Não serão, né? E tem momentos que a gente vai se sentir desanimado? Tem. Às vezes a gente vai se desanimar, irmãos, né? E a gente vai se decepcionar. Por quê? Porque somos seres humanos. Agora, gente, a maturidade que nós precisamos, né, ter, nós vamos encontrar em Deus, em seus atributos, nessa relação que nós falamos. Por quê? Porque o mais maduro é o primeiro a chegar e pedir perdão e querer consertar as coisas. E, gente, e nós temos bons testemunhos aqui, né, de que quando a gente vê o irmão errando, né, e ele vem e pede perdão, nós temos esse exemplo, irmãos, aqui no nosso meio, muito forte. Nós podemos fazer isso, nós temos a liberdade para essas coisas, né? Nós queremos que Deus dê a cada um de nós um coração ensinável. Essa tem sido a nossa oração, para que a gente possa aprender com os nossos irmãos tudo aquilo que Deus tem para ensinar. E agora nós temos essa responsabilidade, né, de amadurecermos para cuidar uns dos outros. Isso, gente, é uma jornada. Está perto de acabar? Acho que não, né? Vamos caminhar todo o tempo que Deus nos chamou para caminhar juntos, irmãos. Tá bom? Por que a comunhão ela é tão importante para nós na vida cristã? Vamos ler aí mais um texto da palavra de Deus, que ele está lá em Efésios 4. Nós vamos ler dos versículos 10 até o 14. Gente, lembrem sempre que o nosso DNA não é viver isolados. Deus nos fez relacionais. Amém? Vamos lá, né? Efésios 4, do 10 ao 14. Aquele que desceu, né, é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Então aí um primeiro aspecto, gente, importante, né? Apesar de formarmos parte de um mesmo corpo, somos diferentes, como vimos. E não desprezamos isso. Isso é a beleza, né,
de viver no reino de Deus. E a comunhão, gente, ela é importante. Por quê? Porque ela, primeiramente, ela molda o meu caráter e o seu caráter. Né? Porque eu entendo que Deus criou a gente, né, para viver com o próximo, certo? E a gente se reúne, né, além de ter um compromisso com o Pai, que nós temos um compromisso com Deus, nós temos agora um compromisso com os nossos irmãos. E nós temos que zelar por esse compromisso, né? O culto que Deus se agrada, né, quando a gente se reúne como família verdadeira mesmo, e quando a gente se responsabiliza uns pelos outros. Nós temos que tomar essa responsabilidade, irmãos, nós temos que assumir, né? O reino de Deus, ele não parou em mim. Porque se o fim do reino de Deus fosse alcançar a minha vida, né, a partir do momento que ele já nos alcançasse, ele já nos levaria para a sua glória. Mas por que nós estamos aqui? Para testemunhar, né, das coisas que Deus fez, faz e vai continuar fazendo, para a gente, né, se responsabilizar pelo nosso irmão, para ele atingir a maturidade, para que ele entenda que também ele precisa, né, se responsabilizar por outros. Se eu não prossigo em aumentar a família de Deus, e a gente não fala em número somente, mas em que as demais pessoas, né, alcancem maturidade, nossa relação ainda ela é infantilizada. Nossa relação com Deus é infantilizada, né? Então, irmãos, lembrem-se, busquem sempre no vertical. Porque muitas vezes nós queremos resolver tudo aqui. E quando a gente resolve tudo aqui, meu irmão, a gente faz muita coisa equivocada. Né? Então, quando a gente fala do tempo para a família, nós só vamos ter tempo de qualidade com a família quando a gente entender que os atributos de Deus, eles devem estar na minha vida, né? E através desses atributos de Deus na minha vida, meu irmão, eles vão, né, dar fruto na vida dos demais. Isso é uma realidade. Então, gente, Deus quer que o quê? Como nós lemos aqui, que todos cheguemos, né, à unidade da fé, do conhecimento e que amadureçamos. E aí a gente vê a importância também da gente comer junto aqui de manhã. Gente, isso aqui é muito legal. Né? É uma figura muito pedagógica da igreja, porque nos ensina, né, que todos que estamos aqui, né, nós somos iguais ali naquele momento que nós comemos junto. Quem tem muito, come junto a mesma coisa. Quem não tem, né, quem tem pouco, come junto a mesma coisa. Por quê? Porque nós nos preocupamos, né, com que os demais se alimentem. E essa figura, né, é a figura da ceia do Senhor, né, que é trazer essa consciência para nós agora de uma família, né, nos ensina a respeito dessa responsabilidade com o outro. Por isso nós insistimos em tomar café junto todo domingo, gente. Todos os domingos, né? E tendo muito ou pouco, vamos desfrutar junto. Eu vou ler aqui um texto com vocês, claro, né, que está lá em 1 Coríntios 11, do 17 ao 27, né, que ele fala que Deus, né, ele nos chama aí para a sua mesa agora, né, para a gente ceiar junto. E a gente vai ver as diferenças do porquê que alguns, né, não entendiam aquilo que Deus falou. 1 Coríntios 11, 17 até o 27, nós vamos ler, tá bom? Esse texto é muito legal. Ele fala assim, ó: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos, quais dentre vocês são aprovados. Quando se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado entre vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examina-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Gente, nós já ouvimos esses últimos versículos muitas vezes. E às vezes nós temos uma perspectiva equivocada. Qual que era o erro aqui, gente? Quando a gente viu lá no início. O erro era o quê? Não compartilhar, Eric. Muito bem. Perfeito, estavam separando por questões sociais, né? Então, aqui, quando a gente esquece do outro, né, quando a gente esquece de que nós fomos chamados para o relacionamento e a gente começa a encher o nosso ventre e o outro, ele não come, isso é a gente comer indignamente e beber indignamente a ceia do Senhor. Então nós temos que discernir, irmãos, não é para a gente comer sozinho, Deus nos fez relacionais, não é para eu buscar o meu próprio interesse, sem o entendimento de que agora nós somos chamados para fazer parte de uma família. Deus nos ensina, né, que o repartir e que o investir tempo na vida do meu irmão é importante e deve ser lembrado por nós todos os dias. Nós temos que nos responsabilizar pelos outros, né? Nós temos que trazer mais pessoas para a mesa. E é engraçado que quando a gente trata dessa questão do comer, tem um outro texto interessante que você vai ler em casa depois, que está lá em Lucas 24, né, que nós vemos, né, dois homens, né, trilhando o caminho lá de Emaús. Um deles era Cleopas, né, o outro, não me lembro o nome. Tá bom? E aí, gente, Jesus encontra com eles no caminho. Após Jesus já haver ressuscitado, certo? E nisso, olha só que interessante, eles não reconhecem quem é Jesus. E aí no momento que eles chegam num determinado lugar, né, vão preparar para comer, né, Jesus pega e reparte o pão e entrega. Certo? Ali eles reconhecem quem é Jesus. Isso é muito legal. Agora olha só, quando os olhos deles são abertos e eles conseguem ver, né, depois do repartir, Jesus ele já vaza. E o que isso nos lembra? Que o importante, né, é a gente investir tempo juntos, o importante é a gente repartir e não encher o nosso ventre somente. Jesus não ficou para comer. Olha só, e muitas vezes os nossos valores, né, aquilo que muitas vezes é nos ensinado, que nós temos que nos ocupar somente de nós e do outro quando eu tiver tempo. Se a gente não priorizar o que é importante para nós, nós nunca vamos ter tempo, irmãos, para os outros. Nós nunca vamos ter dinheiro para investir nos outros. Né, ontem a gente compartilhou a respeito disso, né, de quando Deus fala, né, que do ladrão lá, né, que ele se arrepende, né, e ele agora começa a trabalhar. Né, e a gente muitas vezes acha que o ladrão ele para de ser ladrão quando ele só deixa de roubar. Né, e nós falamos, né, quando ele deixa de roubar e começa a trabalhar. O padrão de Deus, da graça, é ainda um pouquinho maior. Ele fala que deixe de roubar, comece a trabalhar, para que tenha agora o que compartilhar com os outros. Então o nível que Deus nos chama para viver não é esse aqui, é esse aqui. E para viver esse aqui, meu irmão, nós precisamos buscar na nossa relação com Deus, diária, onde investir o nosso tempo e onde investir o nosso dinheiro e priorizar as coisas que realmente nós dizemos que são importantes. Né? Gente, isso é muito forte.
O tempo que passou, como o Ari até mencionou semana passada, ele não volta. Não volta, irmãos. Não tem como a gente recuperar horas perdidas. E aí, gente, é muito interessante, porque todo mundo que está, ao nosso redor, principalmente nós que temos família, você tem mãe, você tem pai, você tem às vezes filho, todas essas relações se contemplam, e amigos também, todas essas pessoas veem como você utiliza o seu tempo e como você utiliza o seu dinheiro. Então depois, quando nossos filhos crescem e eles têm aversão à igreja, por quê? Porque nós colocávamos eles como desculpa para não ir. Nós os colocamos para desculpa. Então eles vêm, irmãos, eles observam as coisas. Então muitas vezes nós temos que mudar os nossos hábitos. Nós temos que mudar, irmãos. Então, que a gente não deixe de congregar. Congregar é um privilégio. Se responsável pelos irmãos, gente, é um privilégio. E aqui a gente tem 3 oportunidades semanais para poder fazer isso. E além de ser um compromisso com Deus, é um compromisso também com os nossos irmãos, gente. Tá bom? Então a gente vai assumir essas responsabilidades porque Deus nos chamou. Quando Jesus, gente, ele estava na cruz, o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava totalmente arrasado. Certo? Porque foi um momento ali que houve uma separação. E a partir disso, a gente encontra o fundamento para a nossa reconciliação. Então, gente, olha só, Jesus ele entregou tudo. Ele entregou a sua vida completa. Tudo aquilo que era o mais precioso ele entregou. E ele investiu o seu tempo em pessoas também, para nos deixar um exemplo. E quando ele estava pendurado lá naquela cruz, ele clamou assim, gente, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus, ele se fez o filho rejeitado, para que a gente pudesse experimentar dentro da família agora a reconciliação. Para que a gente pudesse experimentar na família essa reconciliação, gente. Ele se dispôs a ser um amigo, desamparado ali, porque nenhum dos outros discípulos esteve presente até o final ali. Para quê? Para que hoje a gente pudesse ter boas relações. Para que a gente pudesse se relacionar bem com as demais pessoas. E ele se dispôs a ser, gente, Senhor, rejeitado mesmo ali, para que a gente pudesse viver agora em submissão uns aos outros, em amor. Então, irmãos, olha só o quanto de exemplo Deus nos dá, Jesus nos dá, e tantos homens da Bíblia nos dá, em relação a como nós devemos investir o nosso tempo, e como nós devemos investir todo o nosso recurso, tudo aquilo que é a nossa vida. Essas coisas caminham juntas, gente. Tudo caminha junto, tá bom? Gente, que isso seja uma verdade na nossa vida. Tem uma frase de C.S. Lewis, gente, essa frase aqui é muito legal. Ele fala assim, Deus restaura primeiro as coisas importantes, para que aquilo que vem em segundo lugar, a partir daí, não seja diminuído, mas sim aumentado. Então, o que são as coisas importantes, gente? Aquilo que nós vemos, que são os atributos que Deus nos chama para viver, nos deu, que está disponível para todos nós, para que a gente possa aumentar agora na nossa relação horizontal com os irmãos, todos esses atributos, para que todos sejam alcançados e que juntos cheguemos ao pleno conhecimento, para que juntos esse corpo cresça, irmãos. Olha só o tanto que isso é legal. Se a gente entende que isso é importante, nós temos que nos comprometer, irmãos. E por favor, reveja o seu tempo. Reveja os seus horários, veja assim na sua agenda semanal. Ontem até a gente propôs um exercício em relação a isso. Gente, anota quanto tempo você gasta todos os dias para você fazer as coisas. Anota. E vocês vão ver o tanto de coisa que a gente não faz por falar que não tem tempo. E nós temos tempo sobrando, irmãos. Nós temos tempo sobrando, de verdade. Mas o que a gente prefere?
A preguiça, né? Muitas vezes ela toma conta do nosso ser mesmo. Gente, e tenha tempo para descansar também, tá? Porque às vezes a gente fala que não tem tempo para descansar, mas nós temos. É só a gente se organizar melhor. Né? E a gente vai ter tempo para a família, né? A gente vai ter tempo para Deus, né? A gente vai ter tempo para os nossos irmãos, e a gente vai ter tempo, gente, para fazer muita coisa interessante e legal. Amém? Então era isso que eu queria compartilhar nessa manhã, irmãos, e vamos orar. Né? Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Deus, as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor derrame sobre nós, Deus, do Teu amor, da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, da Tua organização, Deus, para que a gente possa, Pai, em nome de Jesus, né, aproveitar melhor, Deus, o nosso tempo, porque esse tempo que nós estamos vivendo, Deus, nós vemos que o Senhor está remindo, Pai, e nós precisamos viver com intensidade as coisas que o Senhor nos chama para viver, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a gente possa deixar de desculpas, e que a gente possa investir, Deus, toda a nossa vida no Teu reino, Pai, assim como o Teu Filho Jesus se entregou completamente, assim como muitos homens, Deus, deram a sua vida para que hoje o Evangelho ele pudesse fazer parte da nossa vida, que a gente, Deus, também não possa nos poupar. Em nome de Jesus, Deus, que nós diariamente possamos lembrar daquilo que é o nosso compromisso com o Senhor, daquilo que é o nosso compromisso com os nossos irmãos, Deus. Derrama sobre nós, novamente, Deus, o Teu amor, da Tua graça, sabedoria, entendimento, para a gente realizar, Deus, tudo aquilo que o Senhor nos chama para fazer, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.